Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Dexco para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças, em premissas da diretoria da Dexco, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Henrique Haddad, vice-presidente de Administração, Finanças e Relações com Investidores. Por favor, Sr. Henrique, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, bem-vindos por acompanharem a primeira divulgação trimestral de resultados da Dexco. Estou aqui com o Antônio Joaquim, nosso CEO, Glízia Prado, diretora de SG e Pessoas, Raul Guaranha, nosso novo head da divisão Madeira, Marcelo Iso, head das divisões Deca e Revestimentos Cerâmicos, Daniel Franco, responsável pela área de TI e Inovação, além da equipe de RI da Dexco. Nesse trimestre, estamos cheios de novidades, como vocês viram no recente evento de 70 anos da Duratex, agora Dexco. Vamos focar, nesse momento, nos resultados do segundo trimestre. Começando na página 3. Encerramos o segundo trimestre mantendo o ritmo acelerado de vendas, confirmando uma tendência muito positiva. Com o alto patamar de demanda, estamos operando em plena capacidade e conseguindo bons resultados na implementação de aumento de preços. Como vocês conseguem notar, na evolução da receita líquida, tanto na comparação com o ano passado, apesar da situação atípica por conta da pandemia, quanto com o trimestre anterior. Aliás, quando analisamos a receita líquida, notamos que é o melhor patamar já alcançado pela companhia. Com esta evolução de receita e robusto controle de custos, estamos conseguindo compensar em grande parte os aumentos de preços de insumos, o que segue sendo um desafio diário. Esse ano, fortalecemos as negociações e proximidade com fornecedores, buscando não só os melhores preços, mas também garantir que as operações sigam sem ruptura. Encerramos o trimestre com o EBITDA ajustado e recorrente de R$ 500 milhões, com evolução não só frente ao ano passado, mas também ao trimestre anterior. Com esse resultado, consolidamos o melhor semestre da história da companhia, com EBITDA de quase R$ 1 bilhão. Vale lembrar que esse resultado é maior do que todo o resultado do ano de 2019. Olhando agora para o nosso caixa, passemos para a página 4. Diante do recorde de resultados apresentado nos dois últimos trimestres, encerramos o semestre com um resultado surpreendente também na geração de caixa, que foi de R$ 381 milhões, comparado a 50 milhões no mesmo período do ano passado, com uma conversão de 39% do EBITDA ajustado e recorrente em caixa. Esse resultado somente foi possível pela eficiente gestão de capital de giro, que apesar do leve consumo decorrente da recomposição de estoques em algumas linhas de produtos, resultou em uma redução de 64 dias no ciclo de conversão de caixa e queda significativa da necessidade de capital de giro sobre receita de 25% para 12% nos últimos 12 meses. Olhando agora para os impactos que esse resultado teve em nosso endividamento, passemos para a página 5.
Os fortes resultados também se refletiram na redução do endividamento, que encerrou o trimestre em 0,9 vezes dívida líquida EBITDA. Esse resultado só comprova ainda mais a solidez financeira da Dexco. Outro ponto que gostaria de destacar é que há algumas semanas foi publicado o rating AAA BRA da agência Fitch, comprovando a forte posição de negócios da Dexco e sua comprovada capacidade de geração de caixa, mesmo em cenários econômicos adversos. Ficamos muito felizes com esta avaliação, que reforça ainda mais nossa saúde financeira e plenas condições de execução do nosso plano de crescimento. Agora, falando um pouco sobre nossas divisões de negócios, passemos para a página 7. Segundo dados do IBÁ, a venda total de painéis de madeira foi de 2.314.000 metros cúbicos, aumento de 60% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esta alta se refletiu no aumento de 51% nas vendas de MDF e de quase 76% de MDP. Os volumes apresentaram crescimento de 67% no mercado interno e de 21% no mercado externo. Olhando agora para a performance da Dexco nesse mercado, na página 8, a divisão madeira finalizou o segundo trimestre do ano já operando em plena capacidade, após realizadas as paradas de manutenção programadas. A divisão expediu 51% acima do primeiro trimestre do ano passado. Esse crescimento, a consistência dos movimentos estratégicos de posicionamento de preços e melhora de mix foram novamente destaque, levando o EBITDA ajustado e recorrente a 333 milhões no período. No acumulado do ano, os ganhos com aumentos de preço e melhora de mix compensaram a pressão dos custos e levaram o EBITDA ajustado e recorrente a 709 milhões de reais, com margem de 32%. Resultado este jamais obtido na história da divisão. Passando agora para a divisão Deca, na página 10. O cenário macroeconômico segue favorável para o setor de materiais de construção civil no trimestre, o qual, conforme dados divulgados pela Abramat, indicou aumento médio de 38% no faturamento deflacionado total da indústria em relação ao segundo trimestre de 2020. E quando olhamos para a Deca, na página 11, superada a sazonalidade de vendas do trimestre anterior, a Deca apresentou no segundo trimestre deste ano forte crescimento em seus volumes de vendas, o que, aliado à implementação dos aumentos de preço e ganhos de eficiência, levou a um crescimento acima do mercado, com um avanço médio de 50% de seu faturamento deflacionado frente ao mesmo período do ano anterior. Esses esforços foram suficientes para compensar parcialmente a pressão de custos de insumos sofrida no período. Com isso, o EBITDA ajustado e recorrente da divisão totalizou 89 milhões de reais, mais que o dobro do mesmo período de 2020 e 37% acima do primeiro trimestre de 21. O trabalho da Deca em aprimorar sua estratégia comercial e foco em eficiência operacional resultou no nono trimestre de ganho de margem na comparação anual, se excluídos os impactos da pandemia ocorridos no início do ano passado. No acumulado do ano, o EBITDA ajustado e recorrente foi de 154 milhões de reais, 128% acima do primeiro semestre do ano passado, com margem de mais de 15%. Falando agora sobre o mercado de revestimentos cerâmicos, passemos para a página 13. O mercado de revestimentos cerâmicos, segundo dados da Anfacer, cresceu 33% no trimestre e 36% no consolidado do ano. O nível de utilização da indústria encerrou o trimestre com aproximadamente 88% de utilização da capacidade instalada, mantendo os altos patamares. Para mais detalhes sobre revestimentos cerâmicos na Dexco, seguimos para a página 14 agora. A divisão de revestimentos cerâmicos finalizou o segundo trimestre do ano com forte crescimento nos volumes de vendas,
acima do mercado, fomentado pelo sucesso de lançamentos na Feira Revestir 2021, realizada em março. Evento esse que também impulsionou a melhora na receita unitária da divisão, o que, aliado aos ganhos de eficiência decorrentes do processo de captura de sinergias na integração das operações, compensaram os aumentos de custos e levaram ao crescimento de 43% de seu EBITDA sobre o primeiro trimestre de 2021 e mais que dobrar frente ao mesmo período do ano passado. No semestre, os bons resultados, somado ao efetivo controle de custos e despesas, levou o EBITDA ajustado e recorrente da divisão a 134 milhões de reais, com margem de 26%. Agora, passando para o projeto de celulose solúvel, na página 16. Finalizamos mais um trimestre, confirmando o cronograma de entrega da obra, apesar de todas as adversidades enfrentadas em função da pandemia. Com mais de 6 mil colaboradores na linha de frente, já finalizamos quase 75% da construção, o que confirma a nossa expectativa de início de operações em março do próximo ano. Seguimos confiantes com o potencial de geração de valor desta iniciativa. Destaque aqui para a eficiente gestão da pandemia, mantendo os trabalhos no canteiro de obras com o máximo de segurança para todo o time envolvido. Agora, na página 17, temos orgulho de destacar que nesse trimestre conquistamos novamente o primeiro lugar no SPOT, que avalia o nível de transparência de empresas do setor de celulose, madeira, óleo de palma e borracha. Foram avaliadas 100 empresas de todo o mundo no setor de celulose e madeira e em 2021 subimos uma posição no ranking, alcançando o terceiro lugar global e mantendo a liderança entre as empresas sediadas nas Américas. Ainda conquistamos nossa nota máxima no CDP em clima e B nas categorias água e floresta. Com isso, seguimos evoluindo em nossa estratégia ESG. Fechando minha apresentação, agora na página 18, no último dia 15, tivemos o nosso Dexco Day, onde foi anunciado o investimento de aproximadamente 2,5 bilhões de reais. Como vocês podem notar no gráfico à esquerda do slide, esse valor será desembolsado ao longo dos próximos anos, com foco em 21, 22 e 23, sem impacto relevante na alavancagem da companhia. Apesar de muito específicos, esses projetos têm em comum o objetivo de alavancar a capacidade produtiva da Dexco e aumentar o retorno de suas operações. Isto é um ponto bastante relevante, já que em todos os projetos planejamos retornos superiores às nossas operações atuais. Reforço que seguimos positivos com os mercados em que atuamos, em especial com a boa perspectiva no setor de construção civil. Muito obrigado pela atenção e passamos agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Caio Greiner, do BTG Pactual. Caio, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Queria fazer duas perguntas. A primeira sobre a carteira de pedido de vocês. Queria saber como que está, vocês podem compartilhar como é que está a entrada de pedidos agora para os diferentes segmentos de vocês. Queria saber se vocês podem compartilhar, na verdade, uma visão para o segundo semestre. Imagino que já tenham hoje uma boa visibilidade para o terceiro trimestre. E também como está a expectativa para o quarto tri, se a gente pode esperar que a companhia vai continuar operando praticamente todas as linhas a plena carga, ou seja, que a gente veria no segundo semestre um resultado parecido com o segundo semestre do ano passado, mas com mais preço, né? E em madeira, especificamente, a gente viu uma queda pequena esse trimestre, muito em função da parada de manutenção, mas queria saber se no próximo trimestre vocês já esperam retomar os níveis de volume do primeiro trimestre, do trimestre anterior.
A segunda pergunta sobre o posicionamento no varejo de vocês, pessoal, muito pensando nos anúncios que vocês fizeram no Dexco Day. Vocês anunciaram uma aquisição de uma participação minoritária na ABC e vocês também anunciaram as flagship stores de vocês. Ainda concordo que ainda parece um movimento muito embrionário. Vocês comentaram no Day também que vocês não querem competir com os clientes de vocês, certo? Mas esses pequenos movimentos, na nossa visão, está mostrando uma opcionalidade futura da companhia. Então, o que eu queria entender é como que vocês enxergam o posicionamento da Dexco no varejo, pensando em médio prazo e também pensando entre lojas físicas e virtuais, e principalmente qual que é a estratégia para esse segmento, né? Porque a companhia vem se posicionando cada vez mais próxima do consumidor. Acho que isso para o mercado começou a ficar bem evidente no ano passado, quando vocês anunciaram a nova estratégia comercial da Deca, com todo aquele foco em pricing e trade marketing que a gente já está vendo vocês colherem resultados. Eu queria entender como essa estratégia de possível entrada no varejo se alinharia com toda essa estratégia comercial e foco maior no cliente, e também entender se a ideia para as futuras lojas de varejo seriam mais parecidas com as flagship stores, em que vocês só vendessem produtos da Dexco, ou se teria alguma outra estratégia, manter lojas parecidas com o que a ABC faz hoje em dia, e principalmente como isso poderia se traduzir em retornos incrementais para a companhia nos próximos anos. Obrigado. Bom dia, Caio. Obrigado pela sua participação. Essas duas perguntas, a gente resolve os problemas todos aí de estratégia da companhia. Bom, vamos no primeiro bloco, Caio, falando sobre os resultados, sobre o tema de carteira de pedidos, enfim. As carteiras de pedidos estão extremamente... Na realidade, nesse momento, você pode imaginar que, em função de estarmos operando a full, essas carteiras estão administradas, né? Então, hoje é complexo o movimento de abrir completamente a carteira, porque você teria uma demanda grande e acumularia uma carteira muito cheia. Então, cada divisão administrando os seus negócios. Eu diria que a carteira é sólida, é muito sólida. Se você tiver uma visibilidade assim, teria carteira tranquila para o segundo semestre, eu diria que sim. Então, nós temos, digamos assim, nós estamos num movimento de administração mesmo, porque a gente vive um momento em que a gente tem uma inflação de insumos e de coisas maior e ainda um pouco assim, digamos assim, não totalmente previsível. Então a gente administra a entrada de pedidos, não dá para se comprometer a longo prazo, porque talvez você tenha que fazer correções de preço, mas é muito sólida a carteira e toda a cadeia, de um modo geral, anda bastante desabastecida. Ok? Então, essa situação nos leva a, digamos assim, a dizer que a gente espera um segundo semestre no mesmo ritmo, vamos dizer assim, do que a gente veio até agora. Então, aí você pode depois trabalhar suas projeções, mas em termos de ritmo, a gente espera do semestre inteiro com as fábricas no patamar de ocupação que estamos hoje, cheio. Você notou bem, no segundo TRI, teve uma concentração de paradas de manutenção, segundo TRI, primeiro também, né? Então, no segundo semestre, nós temos um pouco mais disponível no caso de madeira. Então, mas a efetiva realmente é de operação cheia, digamos assim, novidades no ritmo, uma vez que a gente está nas fábricas, com as fábricas cheias, e não temos perspectiva, por exemplo, de ampliar a produção junto com os projetos anunciados, eles demandam tempo de implementação. Então, se a gente resumir a história, era um segundo semestre em termos de volume igual
o primeiro semestre, temos espaço para administração de preço, mas temos também que estar atentos ao tema de inflação, enfim, de administrar esse aspecto, inflação de alguns insumos, né? Mas a gente espera um segundo semestre sólido, bom, sem dúvida alguma. Sobre o ponto mais estratégico do anúncio de algumas operações que se conectam com o varejo, parte da nossa estratégia, foi bem divulgado, que nós queremos uma aproximação maior do consumidor final. Isso vai nos permitir entender muito bem o seu comportamento, nos ajuda na construção do portfólio de produtos, nos ajuda na construção de soluções como se diz, de soluções para melhor atendimento, enfim, tudo isso que vocês sabem muito bem. Então, a gente acha que um movimento de maior proximidade do consumidor é inexorável e é realmente uma coisa muito estratégica, muito importante para a gente. Só colocando um ponto, você mencionou 2 pontos, um é o investimento na ABC e o outro é a Flagship Store. Nós não anunciamos Flagship Stores, algumas, não, nós anunciamos a decisão de construir uma Flagship Store em São Paulo, que vai substituir os showrooms que nós temos hoje ali na Avenida Brasil. Nós temos showrooms da Ordinari, temos ICEUSA e temos showrooms da Deca. Então, é uma construção de um modelo completamente novo, um projeto que a gente está trabalhando já há 2, 3 anos, com um apoio de consultorias especializadas, e nesse local a gente terá para exposição, a gente terá para discussão, é um espaço muito mais completo, não é simplesmente uma loja, com conceitos dos mais modernos do varejo, e nesta loja, sim, a ideia é realizar algumas operações comerciais. Ela não é o objetivo principalmente princípio da loja, mas ela realizará algumas operações comerciais até para que a gente possa trabalhar. Como será ordenado por trás disso, nós ainda estamos trabalhando, né? Se depois esse conceito da flagship, não no tamanho nem na dimensão que a gente planeja para São Paulo, se isso vai se, digamos assim, espalhar pelo Brasil, talvez ele seja um modelo escalável, aí talvez possamos fazer parcerias com os nossos clientes, essa é a ideia. A gente está trabalhando modelos e a gente realmente quer trabalhar com esse cliente, hoje esse nosso lojista, nosso parceiro de lojas especializadas, boutiques, que é o segmento de atuação de uma flagship store. Então, um ponto de esclarecer é o seguinte: a operação de ABC não tem nada a ver com isso. Okay? A operação de ABC é a nossa estratégia, é parte da nossa estratégia de capital. Ela só não foi feita no âmbito do fundo, porque ela de cara tomaria todo o montante do fundo, então, por razões decisão nossa, ela acabou sendo feita fora, mas a ideia é acompanhar o movimento desse varejista, que não é segmento de lojas especializadas, nem de boutique, é varejo de pequeno e médio porte, em cidades de pequeno e médio porte no Sudeste, mas que tem uma proposta da loja digital, da loja realmente que tem 100 estoques, trabalhando com uma operação logística sofisticada e com um atendimento muito bem colocado. Então, nós queremos nos aproximar disto, acompanhar isso, que está revolucionando mesmo o varejo dessas tradicionais lojas de materiais de construção, onde até a própria Duratex, antiga Duratex, hoje Dex, e as nossas marcas muitas vezes não estavam tão presentes. A gente está em redes um pouco maiores, mas então é um movimento para acompanhar isso. O que isso vai dar mais à frente é a se ver. Como você diz, é uma opcionalidade? Sim, pode ser uma opcionalidade de eventualmente participar mais, mas não temos nada definido com relação a isso. Então, são 2, nós queremos acompanhar
de muito próximo dois movimentos. Um movimento de entender esse varejo que a gente entende que vai crescer muito, que tem muitas possibilidades, esse varejo sem estoques, com operação logística, a gente quer estar disso, e isso a gente pretende fazer através da ABC. A gente acredita muito no projeto, é uma empresa muito estrada e a gente acha que eles têm um grande futuro. Queremos estar juntos. Segundo ponto realmente próximo e trabalhar muito junto desse varejo de lojas especializadas, boutiques, do segmento high-end, onde realmente ancora toda a força de marcas como Deca, Portinari, Ceusa e Duratex. Então, eu acho que aí são coisas um pouco distintas, mas a ideia é esse, mas não temos nenhuma previsão para dizer que escala que isso vai ter. É como você usou um termo muito bom, é uma opcionalidade futura que a gente está investindo agora. Tá? A gente acha que isso vai trazer muitos frutos de aprendizado para toda a organização. Obrigado, Antônio. Pois não. Nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos, do Santander. Rafael, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta seria mais sobre uma visão de longo prazo da empresa. Né? Acho que a Dexco tem focado em divisões de cerâmica e Deca e aumentando a participação desses business em seu mix de resultados aí nos últimos anos. Mas a gente ainda vê o business florestal, né, e aí incluindo madeira, celulose solúvel, como sendo aí o mais relevante para a empresa nos próximos anos, né? Além disso, o próprio plano de investimento, anunciado recentemente, também contempla um investimento e também um crescimento aí mesmo que pequeno em madeira. Então, como que a gente pode pensar nesse mix, né, entre as unidades de negócio no longo prazo e como que a empresa poderia aumentar ainda mais a exposição em cerâmica década daqui para frente? Seria via M&A, talvez? Como é que vocês estão pensando nisso? Seria interessante a gente entender. Obrigado. Rafael, é importante entender que a divisão madeira ela é uma divisão grande per si. Nós não vamos diminuir mais a operação de madeira para que ela, digamos assim, signifique menos no portfólio de negócios. Né? O projeto de celulose solúvel é um projeto muito grande, ele é a escala mundial para esse tipo de projeto. Então, não há o que fazer nesse sentido. Se você, obviamente, somar o projeto da LD no portfólio, digamos assim, no núcleo madeira, sem dúvida alguma, somados os dois, eles ainda continuarão por um bom tempo dominantes dentro da companhia pela escala dos negócios. Se você olhar por outro lado, o grande foco de crescimento nesse momento, e eu estou dizendo assim a médio prazo, se a gente está falando aí nos próximos 3, 4 anos, conforme os investimentos anunciados, ele não está tão fortemente em madeira. A gente está investindo em madeira e no total, já deixo de lado o investimento da LD, o investimento da LD já foi comprometido há 2 anos atrás, né? É diferente. E ele daqui para frente, ele não tem previsão de ampliações, é um projeto que precisa partir, vai amadurecer e produzir os resultados que serão, digamos assim, reconhecidos no nosso balanço. Tá? Então, é uma participação. Lembre-se lá atrás que o movimento da LD foi muito estratégico para a gente usar ativos de grande porte que a gente tinha em Minas Gerais que estavam ociosos. E ele também traz um equilíbrio muito interessante para a gente ao ter receita 100%, digamos assim, dolarizada. Tá? Então, esse é um ponto. O investimento de 500 milhões na madeira, ele tem o maior pedaço dele, digamos, metade, mais ou menos, 200 e poucos milhões, e ainda tem, nesses 200 e poucos milhões, a gente tem um sócio, né, que é a Caeté, então é esse projeto de expansão no Nordeste. Então, esse investimento é um investimento muito pequeno
para, como eu sempre falei, nos dar a opção de lá na frente poder trabalhar alguma coisa, poder construir um projeto no Nordeste ou poder vender projetos, enfim, a gente tem diversas opções. Esse ativo é muito precioso na região de Alagoas, de Pernambuco, e a gente quer consolidar uma base florestal sólida ao redor aí de 36 mil hectares plantados, enfim, é a visão que a gente tem. E isso permitirá lá na frente a gente decidir o projeto. Se eu não tenho a floresta, eu não tenho o projeto, né? Mas é um investimento muito pequeno na base do que nós temos hoje. Tá? E o restante são 2 investimentos, talvez o investimento de maior retorno de todo esse pacote seja investimentos em engargalamento. Você investe menos de 100 milhões, você acrescenta cerca de 300 mil metros de capacidade produtiva. Então, um investimento desse, a partir do momento que ele rode, é muito rápido, o payback ele digamos assim, quase instantâneo, porque é um investimento realmente muito forte. O outro investimento aí que soma aí próximo de 150 a 160 milhões, mais ou menos, ele em linhas de revestimento. Uma já roda esse ano, outra roda o ano que vem, outra na sequência, que visa diferenciar, aumentar a participação de produtos não commodities em painéis, coisa. Então, a gente entende que é um investimento também muito positivo, de retorno muito bom. Veja que nós concentramos dos 2,5 bi anunciados, nós concentramos 2 bilhões, vamos dizer assim, em investimentos que não estão diretamente relacionados à operação madeira, são investimentos na DECA em revestimentos cerâmicos, né, fortemente distribuídos, aí mais ou menos um terço, entre louças, metais e revestimentos cerâmicos. Se você pensar no crescimento para frente, onde estão mais possibilidades, por exemplo, se houver um negócio inorgânico, essas coisas, né, porque a gente continua, como o Haddad mencionou, a alavancagem ainda não fica comprometida, é um plano de investimento tranquilo, a maior probabilidade que ele exista é que ele exista nesse mundo, vamos dizer, de DECA, revestimentos cerâmicos ou negócios correlatos. A gente não tem estrategicamente intenção de ampliar capacidade de produção em madeira, capacidade de produção de painéis básicos a curto prazo. Então, eu diria que, proporcionalmente, os investimentos de agora para frente estarão mais concentrados nisso, tem essas perninhas em varejo, essas coisas assim também, e é aí o nosso caminho. Mas o fato é que se eu olho somente painéis, se eu comparo a situação de Duratex de 3, 4 anos atrás, quando eu só tinha DECA e madeira representava 70%, madeira só painéis representava 70%, se eu pegar essa mesma operação de painéis e a representatividade dela hoje no portfólio, ela diminuiu sensivelmente. Acontece que a gente criou o projeto LD. Então, se você soma LD e madeira, sim, é o negócio ainda mais pesado do grupo com relação a isso, e a gente está satisfeito agora com os resultados dessa operação. A gente está muito satisfeito. Muito obrigado, ficou super claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Vasconcelos, do Bradesco. Isabela, sua linha está aberta, pode prosseguir. Obrigada, bom dia a todos. Eu tenho 2 perguntas do meu lado. A primeira sobre custo de madeira. Como esperado, de fato, teve uma pressão nesse segundo trimestre, em parte por conta das paradas de manutenção, né? Eu queria perguntar para vocês se vocês podem quantificar, né, qual foi o impacto da parada de manutenção, que imagino que deve se reverter e melhorar a performance de custo no terceiro trimestre. A segunda pergunta sobre o ciclo de investimento, eu gostaria de saber se vocês podem dar um pouco mais de cor em relação ao ramp-up
das capacidades, dos aumentos de capacidade que vocês anunciaram, né? Principalmente em DECA, né? Na parte de metais, aumento de capacidade de 35% até 2024, se não me engano, de lotes de 30%. Se vocês puderem comentar, né, quando essas capacidades entram, se é uma coisa linear a partir do ano que vem, ou se vai ser mais concentrado em 2023, 2024, seria interessante. E para a madeira também, né, o de bottleneck, quando vocês imaginam que a maior parte dessa capacidade já deve impactar e melhorar os resultados. Ajudaria bastante. Super obrigada. Isabela, com relação aos custos de madeira, a gente não espera. As paradas de manutenção, elas são usuais, sempre existiram todos os anos. Às vezes elas variam, digamos assim, o timing, a época, mas normalmente elas estão concentradas no primeiro semestre. Não é porque é o primeiro. Tradicionalmente, o setor de madeira tem um primeiro semestre, digamos assim, dentro da economia normal, um primeiro semestre com uma sazonalidade um pouco mais fraca em relação ao segundo semestre. Por isso, a razão de sempre a gente fazer paradas mais ou menos nesta época. Não foi o que aconteceu esse ano. Se nós não tivéssemos feito as paradas, nós teríamos rodado a pleno. Então, mas acontece que uma parada não pode passar de um ano, existem protocolos de manutenção industrial dos equipamentos, se você não fizer, você coloca em risco a operação, você pode ter uma quebra e aí o prejuízo é muito grande. Então, realmente existem, isso daí não é simplesmente igual a manutenção de um carro, você tem setores de fadiga, monitoramento de fadiga de materiais, você tem, digamos assim, troca de componentes, de desgaste previsível, enfim, a parada ela é imprescindível, tá? Então, não existe o que você viu no segundo trimestre, em que pese então, digamos assim, você teve um pouco menos de volume e você teve os custos ali da parada. No segundo semestre, você não vai ter isso, você vai ter o volume mais a pleno, você vai ter o volume a pleno, não tem paradas grandes programadas, e a gente não tem novidades, a gente continua em madeira bastante sólido no sentido de recomposição de preços frente aos custos, tá? Então, a gente está com boas margens e os custos vão ser monitorados, mas a gente não espera surpresa. Então, realmente, se você projetar, é claro, se você comparar especificamente com o segundo você vai ter no segundo semestre uma performance melhor, porque você simplesmente vai ter mais volume. A gente não tem nenhum fato que a gente poderia dizer assim, olha, é totalmente fora da curva a relação de custos no segundo semestre, não, nada disso. Então, é o que eu falo, a gente espera o segundo semestre no mesmo ritmo, com um pouco mais de volume, tá ok? Em função das ditas paradas, tá ok? Então, não tem nada assim, novo, digamos assim, eu posso esperar um custo maior por unidade produzida, não existe nada distinto com relação a isso. A sua segunda pergunta, Isabela, desculpa, eu acho que eu anotei aqui, você falou de custos da madeira. A segunda pergunta, você pode repetir, por gentileza? Claro, Antônio, é sobre o ramp-up esperado das capacidades anunciadas no Dexco. Não, perfeito. Já recordei. Isabela, eu acho que eu até sugiro, a gente tem, obviamente, uma expectativa, tem aspectos um pouco estratégicos aqui que a gente mantém reservados com relação a isso. Nós temos, por exemplo, nós temos situações diferentes. Nós temos em metais que envolve basicamente pouca construção civil, mas envolve instalação de equipamentos e tal. Na medida que esses equipamentos forem entrando, você vai tendo um acréscimo de, digamos assim, de capacidade.
Mas mais do que acréscimo de capacidade, também tem um tema de mix do que você vai produzir. Então, não é simples mostrar, simplesmente dizer o seguinte, ó, considera 5% a mais, 10% a mais em metais nessa época, tal. Eu acho que você pode depois, inclusive, conversar com o pessoal e tal, ter noções disso, mas existe toda uma estratégia por trás de onde que a gente vai implementar e que mix, e a gente não gostaria de deixar isso tão transparente a mercado e aos nossos amigos concorrentes, é claro. Também em louças já é distinto. Em louças, por exemplo, você põe, a gente está prevendo a instalação, por exemplo, de 2 fornos adicionais. Então, na medida que esses fornos forem instalados, existe um cronograma que eu acho que pega mais, não agora, mas lá para final de 22, início de 23, por aí assim, você vai ter, digamos assim, o acréscimo da capacidade. Tá? Já em revestimentos cerâmicos foi bem claro que a gente a gente tem 2 linhas no projeto de Botucatu, a gente parte uma primeira, que é um acréscimo aí de cerca de 5 milhões de capacidade, em meados de 23, e a outra linha mais à frente. Tá? Então, um pouco mais à frente. Aí vai depender das negociações, do fornecimento da linha, de como ela se espalha, mas são um projeto de 2 linhas para acrescentar 10 milhões de capacidade. Então, ainda existem possibilidades de ajustes, a gente tem que ter cuidado com as projeções, porque são investimentos que favorecem 2 coisas, não só o aumento de volume, mas eles favorecem muito o aspecto de mix, ok? Então, nós estamos investindo para ampliar a capacidade em segmentos mais rentáveis do nosso portfólio. Está claro, muito obrigada. Nossa próxima pergunta vem de Gabriel Galvão, do Credit Suisse. Gabriel, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, parabéns pelo resultado aí, pessoal. Obrigado por receberem minhas perguntas. A minha primeira pergunta seria um follow-up em relação à pergunta da Isabela, e até pegando o gancho que você comentou, Antônio. Assim, é super tranquilo a gente modelar aqui um aumento de capacidade dado um determinado CAPEX e chegar aí num NPV por ação ou na quantidade de valor que esses projetos geram, né? Agora, quando a gente fala de mix, melhoria de mix, como vocês falam, vai ter diferenciação nos produtos de madeira, maior valor agregado em deca, um portfólio mais premium em cerâmica, assim, fica um pouco mais subjetivo de colocar essas variáveis na conta, né? Então, eu queria saber se vocês têm algum guidance para dar, seja de melhoria no preço médio, seja de um EBITDA anualizado exclusivamente por conta de mix, que dê para ajudar a gente aí a fazer essa conta. E aí, se vocês não tiverem algum guidance, não sei se vocês teriam alguma sugestão também de como incorporar isso na nossa conta. Essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta seria em relação a M&A, fora do plano de expansão desse que vocês já anunciaram, né? Agora a alavancagem de vocês está abaixo de uma vez da líquida EBITDA. Eu queria saber se vocês veem espaço para anunciar algum M&A, se alguma oportunidade surgir naturalmente, né? Obrigado, pessoal. Gabriel, como eu te falei, eu entendo a colocação, não é realmente, de fato, uma modelagem simples, você projetar esses processos. Eu acho que até o nosso pessoal de RI, essas coisas, está à disposição, sempre teve à disposição para checar modelos que vocês sugerem, mas, como eu te falei, existem alguns componentes nesses investimentos que são de natureza bem estratégica. Nós não podemos aqui dizer exatamente que linhas que nós vamos atacar, onde nós vamos, seria, digamos assim, uma informação embora te ajude a modelar melhor as suas projeções,
ele pode dar uma informação de mercado relevante para a concorrência, enfim, coisas desse tipo. Tá? O que eu posso dizer é o seguinte, os números de projeção de aumento de crescimento, assim, acima de 30%, tanto em metais quanto em louças e revestimentos cerâmicos, é o número que a gente está trabalhando. Nós também fornecemos para vocês uma boa ideia do período da implantação desses projetos, como eu mencionei. Agora, eu realmente ressalto que pode ter impacto em mix, com consequência em preço médio, e aí faz parte de uma estratégia nossa. Realmente não é um assunto que está pronto para ser compartilhado. Espero que vocês entendam, Gabriel, que a gente tem que atender realmente o modelo, mas a gente também tem que construir nossa estratégia, nosso atendimento, nosso planejamento e nossa atuação no mercado, tá ok? Então, são pontos assim um pouco mais sensíveis, eu espero que você entenda. Sobre o tema do M&A, é possível uma operação de M&A? É possível. Sobre o ponto de vista de alavancagem, você viu que nós estamos abaixo de 1, você viu também como nós sinalizamos que esses investimentos, pelo fato de ocorrerem ao longo aí dos próximos 3 anos, eles são muito tranquilos e ainda deixam a nossa alavancagem em patamares muito baixos, segundo as nossas projeções. Então, eu diria que a nossa disposição, caso exista uma oportunidade de M&A interessante, ela permanece a mesma e a nossa capacidade de realizá-la também, ok? A gente pode fazer isso. O que está acontecendo, eu sempre venho realizando, o tema de M&A ele é um tema mais, digamos assim, ele não é um tema tão assertivo quanto o crescimento orgânico, porque o tema de M&A depende de oportunidades, depende do fit estar ok. Algumas operações você poderia questionar, por exemplo, por que vocês, ao invés de fazer uma operação de M&A ou de né? No caso de revestimentos cerâmicos, colocam a fábrica nova. A gente já explicou, realmente no mercado a gente não vê aquilo que a gente quer crescer. Vai um pouco na linha da primeira parte da sua pergunta. Nós queremos atuar fundamentalmente no mix, fundamentalmente em produtos bem high-end, e não existe no mercado, digamos assim, concorrentes passíveis de uma aquisição que tenham exatamente o que a gente quer. Ou se tem parte do que a gente quer, você levaria junto uma série de coisas que nós não gostaríamos. Então, daí a opção por isso. Agora, nós fizemos um estudo bastante sério, com uma consultoria, a maior consultoria de mercado de negócios, que trabalhou conosco durante todo o primeiro semestre, e a gente tem todo um mapeamento muito bem construído, muito bem colocado de oportunidades no mercado. Aí vem conhece aquela história de combinar com os russos, né? Quer dizer, às vezes você tem planos, você tem ideias e não surge. Nesse momento, o que a gente verifica é que muitos ativos estão com alguns sobrepreços que a gente, digamos assim, uma certa supervalorização. Eles estão caros, afinal estão performando bem, então a gente está fazendo nesse sentido movimentos muito cuidadosos, tem que ser um movimento para frente. Agora, a resposta clara à sua pergunta é sim, continuamos atentos a qualquer oportunidade e capacitados para fazê-lo. Então, não entendo que o investimento de 2,5 bi comportaria muito mais do que isso dentro de uma alavancagem que seria até mais interessante, estar mais alavancado. Então, nós podemos fazer, existe dinheiro no mercado, existe crédito, existe possibilidade de alavancar mais, e a gente está atento para isso. Agora,
a gente dividiu vários setores, vários negócios, a gente continua olhando, desde que eu ressalto 3 pontos que são fundamentais para nós. Tem que estar dentro do nosso propósito, ou seja, que encaixe nessas soluções para melhor viver, nesse mundo da casa, de decoração, do lar, nesse mundo dos espaços, do viver ambientes que a gente vem tanto construindo na Dexco. O segundo é que sejam negócios que a gente vê boa qualidade, sejam negócios verdadeiramente accretive ou que possam se tornar, ou seja, mediante uma intervenção, com sinergias, possam se tornar. E também a gente mira, o terceiro ponto é que tem uma certa escala, tá ok? Então, a gente pode ter operações menores de M&A, mas aí para agregar nos negócios atuais, mas uma operação, digamos assim, que nos levasse a um novo negócio, um negócio correlato paralelo, eu teria que também ter uma escala que justifique isso, né? Não iríamos entrar num negócio totalmente novo, pequenininho, ok? Essa é a ideia. Gabriel, desculpa se eu não consigo te esclarecer mais, não posso te esclarecer mais, principalmente com relação à primeira parte, tá? Não, sem problema, Antônio. Muito obrigado aí. Bom dia a todos. Bom dia. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Henrique Haddad para as considerações finais. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a participação de todos. Realmente é um orgulho muito grande a gente poder estar anunciando um resultado tão positivo da Duratex, da Dexco agora, né? E contamos com vocês aí durante o trimestre. No próximo trimestre vamos estar disponíveis para qualquer pergunta mais detalhada à medida que a gente avança aí no terceiro trimestre e no final do ano. Muito obrigado, até a próxima. A audioconferência da Dexco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.